Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Futsal Esporte Clube, nosso podcast do Futsal Esporte Clube, do clube, né? Já ia dar uma embolada aqui. Resenha número 73, né? Mais uma resenha incrível. Vocês acabaram de conferir no conteúdo anterior, né? Se vocês não acompanharam, tá o card aqui em cima, né? Da resenha que eu tive com o Léo Iguita, onde ele comentou sobre quase tudo da sua vida, né? Porque 2 horas, né, gente? E a gente comentou sobre tudo que era possível, né? Mas quem sabe futuramente a gente, né, resenha sobre outras coisas que acabaram faltando ali, mas foram o suficiente para que vocês conheçam a história do Léo Iguita, sobre a possível volta para o Brasil, né, que ele comentou, né, nesse último vídeo. E hoje também queremos saber um pouco mais, explorar um pouco mais da carreira dessa fera, né, que é o Fernando Oliveira, treinador do Jaraguá Futsal, né, e jogador também de Jaraguá, né, foi ídolo como jogador e buscando, né, essa referência agora na área técnica aí. Fernando, meu querido, quero te agradecer por estar aqui com a gente. É um prazer, né? É uma satisfação estar aqui conversando contigo, batendo esse papo. E eu espero poder, né? Não só eu, mas todos os nossos telespectadores aqui, né? Conhecer um outro lado do Fernando que às vezes a gente não conhece, né? A gente conhece o Fernando intenso ali nos treinos, intenso nos jogos, né? Isso e aquilo. Mas a gente não conhece às vezes o outro lado do treinador, né? Que é o lado B. A gente fala lado B, um lado positivo, obviamente, que é o lado mais humanizado, né? Que essa é a ideia de a gente trazer e algumas ideias aqui da sua vida cotidiana. Meu amigo, seja bem-vindo e a casa é sua. Muito obrigado, Caio, pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar podendo trocar essa ideia contigo, esse bate-papo, né, numa página tão respeitada, né, que tem crescido a cada mês, a cada ano, né, entrevistas sensacionais, né, acho que você tem algo diferente, né, tu busca aqueles atletas que estão em destaque, mas ao mesmo tempo, aqueles atletas, né, que já passaram por esse momento de destaque, né, eu até vi, acho que foi essa semana, o próprio Zico, né, cara, que foi um grande jogador e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, eu pelo menos não sabia o que tinha acontecido com ele, eu acabei sabendo depois do problema que ele teve, então é um canal que tem o respeito de todo mundo, que é muito comentado aqui no nosso meio e é um prazer estar aqui falando com você e vamos tentar fazer com que seja um bate-papo bastante produtivo para o canal e ao mesmo tempo descontraído para falar um pouquinho do Fernando, de como encerrou a carreira, de como foi a carreira como atleta, de como está sendo esse início como treinador. Pô, cara, obrigado. E essa é a nossa ideia, né, Fernando? Para que a gente possa cada vez mais fomentar o nosso esporte, porque essa bandeira do futsal, cara, é uma bandeira, infelizmente, ainda muito carente em muitos sentidos. Então, o que a gente puder contribuir, né? Vocês contribuem tanto, a gente fica aqui torcendo por vocês. Então, o que a gente puder também contribuir, pelo menos 1%zinho, né? A gente também contribui, porque a nossa modalidade precisa, sim, ser valorizada. Eu vejo muita desvalorização da nossa modalidade, então o que a gente puder fazer, cara, o que tiver ao nosso alcance, e principalmente contar histórias e dar voz a vocês, às vezes que não tem essa voz, né, não tem essa oportunidade, a gente vai dar sim, porque vocês têm não só ideias, mas conceitos que agregam para a nossa modalidade. Bom, Fernando, a primeira pergunta que eu já te faço, cara, que é uma pergunta sempre cordial aqui, a gente, a maioria conheceu o Fernando, um dos craques aí vitoriosos da época de jogador, né? E agora conhecido como treinador, mas como começou a carreira ali no teu início? Como foi teu início de carreira? Como foi teu princípio? Como começou o interesse do Fernando pelo esporte? Porque a gente está falando sobre futsal, mas às vezes a criança ali, o adolescente, sim, né? Quer jogar tudo, quer jogar futebol, quer jogar futsal, quer jogar vôlei, quer jogar handebol, quer jogar tudo. Mas como foi teu primeiro envolvimento no esporte? Quem foi a pessoa responsável, né? Que falou, pô, Fernando, investe nisso aqui, vai para frente que vai dar certo. Ou foi algo muito interesse pessoal teu? Como é que surgiu esse teu princípio de carreira? Cara, eu vim de uma família apaixonada pelo esporte, né? Meu pai jogava, não chegou a jogar profissionalmente, né? Mas jogava futebol, sabe, aquele pai de família que joga 5 vezes por semana, tem os grupos dele de jogos, né? Minha mãe jogava vôlei, também jogou até seus 50 e poucos anos, né? Suas turminhas do vôlei. Meu irmão também jogava futebol, né? Chegou a jogar profissionalmente futsal e futebol foi até a categoria júnior na época, né? Que é um sub-20, mas depois encerrou. Então, eu sou de uma família totalmente apaixonada pelo esporte, né? Que
sempre fui muito incentivado e então na escola, logicamente, né, atuando na escola e depois, né, migrando para alguns clubes da cidade de Joinville, eu sou natural de Joinville. E aí começou minha carreira, né, cara? Meus pais me levando para cima e para baixo, meu irmão, e joga na escola, joga futebol de campo, joga futsal, né? Saía da escola de manhã, da 1 às 3, treinava campo, das 5 às 6h30, treinava num clube de futsal, e depois às 8 da noite treinava no colégio. Então, era praticamente o dia todo jogando, logo depois, com 11 anos, a gente jogava alguns torneios regionais aqui, a gente jogou um torneio em Jaraguá do Sul e na época o Maneca, né, que foi o cara que realmente me ensinou tudo, né, de futsal, ele foi um dos que talvez tenha sido o maior revelador, o maior descobridor de talentos do Brasil. Ele me viu jogando com 11 anos e o Joinville e Jaraguá dá mais ou menos 50 minutos de ônibus, né? E eu com 11, 12 anos já vinha 3 vezes por semana de Joinville e Jaraguá para treinar aqui na equipe do Maneca. E aí começou minha carreira, né? Logo com 16 anos, ele foi para uma equipe de Criciúma, ele saiu de Jaraguá, foi para uma equipe de Criciúma, e ele me chamou para jogar na equipe adulta, né? De Criciúma já com 16 anos, né? Fez minha categoria de base aqui em Jaraguá, né? Na época, né? Sub-12, sub-14, sub-16, né? E aí no meu último ano de 16 para 17 eu fui para jogar, né, sub-20 e adulto no Criciúma com ele, né? Ele fez uma grande equipe aqui em Santa Catarina, uma grande equipe fortíssima, mas na época a Malve começou a colocar muito dinheiro ali, foi nos anos 2001, 2002, né? E eu era juvenil aqui na Malve, né? Ia subir para o juvenil, mas ele me chamou, eu não ia subir para o adulto, ia apenas ficar no sub-20, ele me chamou para jogar as duas categorias, né? Em Criciúma. E a época da Malve era Manuel Tobias, né? Euler, começou a botar muito dinheiro, né? Chico, Franklin, goleiro. E a gente acabou jogando 4 finais, né? Contra Jaraguá naquele ano. Perdemos as 4, né? Mas realmente a gente fazia jogos muito duros, né? E aí no outro ano o Ferretti me chamou para vir para Jaraguá para ir já com 18 anos, né? 17, 18 anos, fazer parte da equipe da Malve. Fiquei aqui meio ano, recebi uma proposta absurda do Tio Sam, que o Tio Sam na época ia fazer a melhor equipe sub-20 do Brasil para jogar a Liga Nacional, mas só com a equipe sub-20. E aí foi meu grande erro, né? Porque eu pensei só no dinheiro naquela época, foi um salário muito maior do que eu ganhava. O Fiat queria que eu ficasse na Malve, tinha mais 2 anos de sub-20 ainda. Mas eu fui, infelizmente, o dinheiro naquele momento falou mais alto e eu acabei indo para o Tio Sam, me machuquei, acho que joguei 2 jogos apenas na Liga, uma equipe assim, de profissionais excelentes, sensacionais, mas é um clube que não disponibilizava uma estrutura para uma equipe disputar uma Liga Nacional. Fiz muitas amizades, apaixonado pelo pessoal com quem eu trabalhei lá, mas infelizmente não consegui jogar. E depois no outro ano vim para Joinville, depois fui para a Espanha. Joguei 3 anos na Espanha. Quando começou a crise, voltei para o Joinville de novo, né? Já era Jack Corona. Aí fiquei mais 3 anos e pouco aqui. Meu time me levou para a Rússia, para o Gazprom. Depois do Gazprom, meu time voltou para o Corinthians. Eu voltei para o Corinthians com ele. E aí, depois fui pro Kuwait, e no Kuwait fiquei 4 anos lá, tive uma lesão muito grave, que eu não conseguiria mais jogar como atleta profissional. Mas o Ferret estava aqui em Jaraguá na época, em 2018, e ele falou, Fernando, tenta. Você vê que pode fazer, não precisa treinar todo dia, e você tenta. E aí eu terminei 2018 aqui, 2019 eu joguei e me chegou na semifinal da Liga. E mesmo sem treinar, mesmo sem é, longe da mesma rotina dos atletas profissionais que aqui nós tínhamos, mas com todos os controles, aí o Serginho, preparador físico hoje do Cascavel, trabalhava aqui, pô, me ajudou demais nesse processo. Chegamos na semifinal da Liga, né, o Lucas que era o treinador, assim que entramos ontem. E aí 2020 veio a pandemia, aí o problema de pubis, né, e lombar, hernia de disco, aí eu não consegui mais atuar, eu já estava sofrendo, eu já estava apanhando muito, aí eu decidi encerrar minha carreira. Então, no melhor momento da minha carreira, quando eu tinha 22 anos, logo depois do Mundial de 2008, eu fui muitas vezes para a seleção brasileira, o PC, eu tive uma conexão muito boa com o PC, e aí foi eu descobri 2 hernias de disco, e aí realmente minha carreira, eu tive que mudar totalmente minha forma de jogar, porque eu perdi muita força, muita potência, né? Eu não podia fazer trabalho de força, trabalho de potência,
E eu só consegui estender minha carreira jogando por grandes clubes, né? Gazprom, Corinthians, Jaraguá depois, o Quite lá, que é o principal equipe lá é, do país, porque o Maneca lá na minha categoria de base me ensinou tudo de como jogar, de entender o jogo, de que maneira fazer, parte técnica, então, o meu lado cognitivo foi muito treinado lá na base, por isso que eu consegui levar minha carreira ainda por mais um tempo em alto nível, né? Porque eu mudei totalmente minha forma de jogar depois da minha lesão, totalmente. Mas esse é um pouco da minha carreira, né? Muitas situações que a gente viu em relação à seleção brasileira, Gazprom, Quite Clube, que a gente chegou lá, um clube que a gente conseguiu transformar o pensamento dos diretores lá. Então tem, cara, vivi tudo que eu tinha para viver, só me faltou um mundial de futsal, mas também não me frustro porque o pessoal da minha geração, o pessoal que é muito acima da média, mas tudo consegui jogar com os meus maiores ídolos, joguei com o Falcão na seleção brasileira de Araguá, joguei com o Lenísio, que é o meu grande amigo na seleção brasileira, então Manuel Tobias, Schumacher, Neto, eu joguei com todos os meus Anderson, joguei com todos os meus ídolos, isso para mim foi a minha maior vitória. Cara, é muito incrível esse teu relato aí sobre os clubes, sobre os problemas até que você teve aí, né, Fernando? E algo, né, me chamou a atenção, como você falou do Tio Sam ali, que era um momento que, obviamente, era um momento de maior poder aquisitivo, né, questão de valores de dinheiro ali que você poderia receber. Eu vejo que é uma das principais frustrações, né, que você tem na tua carreira, ter saído de uma forma precoce, né, ali do Jaraguá, porque você, como você falou, tinha mais 2 anos de contrato, né, ali na Malve Jaraguá. É uma coisa que eu posso dizer que chega a ser algo que tu pensa hoje que é como um lado de frustração, ou algo também que você também não leva tanto para o lado da frustração, mas leva como aprendizado, né? Principalmente para essa galera, às vezes, porque eu sempre falo, Fernando, que a galera mais nova nos assiste, essa adolescente, essa galera, que pensa ser jogador e às vezes pode querer tomar decisões, né, precipitadas, às vezes decisões que não convêm, sem pensar, sem ver a situação. Então, é um lado que tu levou para um lado de uma frustração, um lado ali não digo como tristeza, mas um lado de aprendizado ali da tua carreira. Cara, eu não me frustro de nada do que eu vivi, sabe, Kaique? Acho que foi um momento que eu acredito muito nas coisas do tipo, tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, acho que Deus te coloca nas situações que você tem que passar, nas situações que você planta, né? E por mais que eu tava jogando com o Falcão, tava jogando com o Chico, com o Xande, Franklin, o Leco, na época a gente subiu junto, a gente perdeu a semifinal para Barbosa na época, porque eu falo, não porque, né, mas o Barbosa, Euler, Betão, Gabriel, Fininho, Bruno Souza, Pablo na época jogando muita bola. E o Falcão ficou suspenso dos dois jogos de semifinal. A gente caiu fora para Barbosa. Não que se ele jogasse teria sido diferente, mas a nossa chave é muito. Então, cair de uma semifinal de liga para um time que iria jogar, não ia jogar a primeira liga, porque lá atrás o Tio também teve uma história, mas depois de muito tempo ia voltar à liga. Eu não me frustro de nada, porque para mim eu sou muito otimista, eu acredito muito nas coisas e foi um grande aprendizado ver o que eu vivi. Eu criei muitas relações lá que até hoje eu sou muito grato e eu ainda mantenho muito viva. Serviu para, sabe, para viver um outro lado da história, para pensar, para realmente você planejar sua carreira, né, colocar metas, colocar objetivos. Isso foi um grande divisor de águas na minha vida, sabe? Porque eu comecei a pensar de uma forma diferente. Mas eu tinha que passar para eu começar a ter esse entendimento, eu tive que passar por isso, entendeu? Eu tive que passar por isso e hoje, logicamente, né, cara, a gente lida com muitos jovens, né? Eu até ano passado estava na supervisão da base e eu tento passar isso para eles, né, cara? Primeiro, o que seu coração diz, né? O que seu coração manda, cara. Eu acredito muito na força do coração, na força das mensagens que a gente recebe, né? Mas ao mesmo tempo é você que, cara, anota, cara, coloca prós, contras, o que vai te fazer evoluir aqui, o que você vai ganhar aqui, o que você vai perder, e aí você coloca na balança. Logicamente que o coração, ele tem um poder maior sobre a sua decisão, mas, cara, anota, cara, a gente é muito aleatório na nossa vida, nos nossos pensamentos, é muito
entendeu? Deixa a vida me levar, que foi o que aconteceu na época, né, cara? Não tinha essa capacidade de entendimento de carreira, por mais que eu era muito bem assessorado pelo meu pai e pelo meu irmão, mas eu tomei decisão, fui também o cara que me contratou na época falou, nós vamos fazer a melhor equipe do Brasil sub-20, e o Minas sempre fez muito isso, sabe? O Minas sempre foi muitos atletas é, de renome nacional, mas na categoria sub-20 o Minas sempre fez grandes campanhas, né? E eu acreditei e fui, o que foi me passado foi mais ou menos um modelo de Minas, né? Acabou chegando lá, foi totalmente diferente. Mas não me arrependo de nada, cara. Nada, nada. Vivi o que eu tinha para viver na época, passei o que eu tinha que passar e para mim foi um grande aprendizado. E hoje eu tento passar essas minhas experiências para os mais jovens. Não é interessante a gente comentar sobre isso, Fernando, até porque às vezes algumas pessoas, né, pode trazer isso como um lado de uma decepção, né, porque a gente não entende, cada um é cada um, né, ia deixar muito bem claro, e leva o lado de decepção, mas eu também sou desse viés teu, né, de levar por um aprendizado e de saber que tudo tem seu tempo e tudo tem a sua experiência. Porque eu tenho Uhum. quase certeza absoluta que o Fernando, depois disso, pensou 2, 5, 10 vezes antes de tomar qualquer atitude. Então, tem males, né, Fernando, que vem para bem, né? Cara, não tenha dúvida disso, porque depois eu voltei para a Corona, né, para o Jack, né, iniciando, né, um projeto, né, e eu fiz uma grande liga, cara, a gente quase bateu semifinal, a gente perdeu por gols a classificação para a semifinal da liga, pro Erechim acabou fazendo a final da liga, acho que naquele ano. Mas eu fiquei 6 meses na Colônia e fui para Espanha, cara. E a Espanha, assim, foi sensacional para mim, cara. O que eu vivi lá foi assim, isso nem um ano depois, sabe? O que eu vivi na Espanha foi maravilhoso, cara. Eu vivi talvez os meus melhores anos a nível técnico e tático lá na Espanha. O treinador era o Banana na época, eu jogava com o Anderson, joguei com o Franklin lá na Espanha, joguei com o Claudinho, que hoje é representante da Monte aqui do Brasil, um grande nome lá na Espanha. Eu joguei com muita gente, o Carlinhos Montovanelli, conheci muita gente e, cara, eu assim, 2006, 7, 8 na Espanha, até a crise ali em 2008, cara, eu digo para todo mundo, cara, a Espanha conseguiu fazer a melhor liga de todos os tempos, nunca ninguém vai bater isso. Só não tava lá Falcão, Fininho, talvez, na época, assim, mas o Fininho já tava já um pouquinho mais, eu não lembro a idade dele, mas já era a geração de Schumacher, né? Schumacher, Cine, Lenísio, e essa geração foi para mim a melhor geração do Brasil, né? A geração de 2008, com exceção do Falcão, ela estava toda ela e o Rogério Goleiro, ela estava toda ela na Espanha. E lá também tinha a melhor geração da Espanha, né? Que foi a Espanha bicampeão do mundo. Uma grande geração da Argentina vindo também. Então, assim, cara, você imagina você jogar uma liga onde as melhores gerações de Brasil e Espanha estavam se confrontando todo final de semana. Por exemplo, o Celta de Vigo, que foi uma equipe que caiu para a segunda divisão, cara, era Ari, Índio, Pivô, mais alguns outros argentinos, né? O Martorell também, que caiu, Franklin, Índio Beck. Cara, então assim, era um absurdo o que você vivenciava todo final de semana, o que você enfrentava todo final de semana, cara, era muito prazeroso jogar lá, cara, era muito prazeroso. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. Conheci muita gente, cara. Fiz grandes amizades. E, cara, eu falo pra todo mundo, cara. Eu desfrutei lá 3 anos, porque jogava só com craque, cara. Sabe? Tinha que saber jogar o jogo, não era só. Você tinha que entender o jogo. Os espanhóis prezam muito por isso, sabe, cara? Não adianta você chegar lá e, sou brasileiro, vou driblar todo mundo. Cheguei lá, né? Pô, não, vou encontrar um, sou brasileiro. Quando eu peguei a primeira, a segunda bola, os espanhóis paravam, deixavam eu sozinho. Eles falavam, opa, aqui não, meu amigo. Aqui tu vai ter que entender o jogo, né? Essa loucura e tal, cara. E, pô, eu aprendi demais, cara. Aprendi demais. Foi muito prazeroso viver lá, tanto a nível pessoal como profissional também. Foi maravilhoso, cara. Cara, é bem bacana esse teu relato, né? Você passou por Espanha, Rússia e Kuwait. Cada um tem sua diferença, né, Fernando? Cada um teve a sua particularidade ali. Eu acho que até é injusto dizer qual foi o melhor momento ali nos países, porque eu acredito que
cada um teve seu período ali bacana, teve seu aprendizado, teve, né, se ficou à vontade em si dentro do jogo ali. Claro que pode ter acontecido algumas coisas, obviamente, mas nesse pacote inteiro, nesses três países diferentes, né, você sabe que a cultura é totalmente diferente, né? A cultura, e etc, etc, etc. Mas atribuindo a época de jogador ali, Fernando, desses três países, qual país, de uma forma muito mais específica assim, tu sentiu que atribuiu mais o teu jogo, que tu conseguiu complementar mais situações dentro do teu estilo de jogo? A Rússia tem um claro estilo de jogo, o Croácia tem um estilo de jogo, a Espanha é totalmente diferente também. Então, qual desses países aí, né, atribuiu muito mais elementos para o teu jogo? Assim como foi a Espanha, cara. Porque a Espanha, eu, quando jovem, eu tinha uma maneira muito individual de jogar, né? Mas ao mesmo tempo, como eu tinha aprendido muita coisa com o Mané, cara, na base, eu cheguei na Espanha e eu tive que aprender, assim, sabe, me inserir no contexto do jogo deles, né? Então, sabe, você é o momento de acelerar, desacelerar, de jogar sem bola, que eles prezam muito pelo jogo sem bola. Então, a Espanha contribuiu demais, cara, no meu crescimento profissional, assim, sabe, de jogar o jogo literalmente, né? Eu, quando novo, né? Quando eu entrar, eu vou fazer isso. Quando eu pegar na bola, eu vou fazer isso. Cara, mas tu não consegue mensurar o que o teu adversário vai fazer, o teu cara que tá te marcando vai fazer, né? Então é realmente lá o jogo. O que que o jogo tá pedindo? É fugir nas costas, fugir nas costas. O que que o jogo tá pedindo? Então, assim, você parar de programar aquilo que você tem desejo de fazer e jogar o jogo, né? Realmente jogar o que o jogo está pedindo, realmente jogar o que o lance está pedindo, o que o momento está pedindo, né? E os pais me ensinaram muito com relação a isso, muito mesmo, entendeu? Tanto é que quando eu chego na Rússia, e assim, eu digo na Espanha, eu tive meu melhor momento técnico, porque foi antes das minhas lesões. E depois que eu volto para o Brasil, eu já tenho uma lesão logo no primeiro ano, ali em 2008, final do ano. E aí eu já começo a mudar meu estilo de jogo, porque eu perco muita força, muita potência, muita explosão. E eu chego na Rússia com o meu time também, que foi um mito do nosso esporte, que me ensinou muito também. Mas eu chego na Rússia, eu tenho o Éder Lima, que é um pivô na época, hoje até hoje, né? Mas na época, no auge, absurdo. Um Robinho, auge, que também, cara, o cara que eu joguei com o Falcão, joguei com o Vinícius, joguei com o Schumacher, joguei com o Betão, joguei com o Cid, todo mundo. Mas o cara que eu vi mais fazer diferença num jogo foi o Robinho que eu joguei. Então, tinha um Robinho que achava passe e driblava todo mundo. Tinha um back russo que era muito bom jogador, sabe? Armador, muito bom jogador. Cara, eu cheguei, vi aquele corpo, né, aquela espinha dorsal, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer o trabalho sujo. Para fazer o nosso time ganhar, eu vou ter que fazer o trabalho sujo. Né? Fugir um pouco da minha característica, botar tudo aquilo que eu aprendi lá na base, né, com o Mané aqui na Espanha, para fazer esse time jogar. E não deu outra, cara. Né, o nosso dirigente, ele, pô, tu é brasileiro, tem que driblar e tal. Cara, eu falei, não vou driblar, eu vim aqui para ganhar. E eu falei para o nosso time, o Gazprom nunca tinha ganho nada. Nunca tinha ganho nada. Sempre perdia pro Dinamo, né? O Dinamo, pô, no ano que eu fui para lá, o Dinamo era Fernandinho, Cirilo Pula, Vinícius, Rômulo, parte da seleção russa, Nando. Era um absurdo. Era um absurdo. E eu falei, cara, para a gente ganhar desses caras, a gente vai ter que montar um grupo muito coeso, né? A gente entender as características. Eu falei, cara, eu vou fazer o trabalho sujo. E eu falei para ele, cara, pode me criticar porque eu não vou, e eu não vou me arriscar porque eu vou jogar pro time. E a gente vai ser campeão aqui. A gente conquistar o primeiro título, né, da história do clube, né, que foi a Copa da Rússia em cima do Dinamo. Mas muito isso pela Espanha lá, porque eu realmente joguei pro time, né? Joguei pro time. Tentei potencializar ainda mais o trabalho do Robinho, fazer o trabalho sujo pro Éder Lima, fazer o trabalho sujo para esse back russo, que era muito bom jogador, né? E a gente conseguiu fazer um grupo bastante coeso, né? A gente ganhou a Copa da Rússia, né? Do Dinamo, aí nas quartas de final da Liga eu acabei quebrando o braço e a gente não joguei as semifinais, a gente perdeu daí pro Dinamo a semifinal. Mas também perdeu pro Dinamo, né? Tá louco? O Dinamo era uma mescla de seleção russa com seleção brasileira. Então a Espanha, sem sombra de dúvida, foi o país que eu mais aprendi.
Mas no Kuwait eu peguei um treinador também, o Ramiro, que, cara, me ensinou muita coisa, mesmo com 33 anos, eu acaba que já tinha vivido tudo, eu aprendi muita coisa. Quando eu vim como auxiliar, eu passei aqui para grandes jogadores aqui no Jaraguá, que eles falaram, pô, Fernando, nunca tinha visto isso. E eu aprendi muita coisa também no Kuwait, entendeu? Mas já no fim de carreira, achando que eu já tinha vivido tudo, mas não tinha vivido. Mas me contribuiu mais para minha carreira, com certeza foi a Espanha disparado. A gente falou de atributos, né, dentro do teu jogo, e que você falou da Espanha aí, até inclusive de fazer trabalho sujo, coisa que não era da tua característica de jogo, né, mas teve que se readaptar e acabou, né, te ajudando até em outras vertentes ao longo dos anos em outros clubes. Teve algumas dificuldades, Fernando, no teu período ali de Europa? Teve algumas dificuldades assim que você pode situar que às vezes o pessoal não vê, acha que é mil maravilhas, mas o que acontece às vezes até dentro dos bastidores ali como dificuldade ou até às vezes até pensar em voltar e tudo. Existe e teve algumas dificuldades ali por esses países que você citou? Cara, toda dificuldade, todo atleta que sai do Brasil, ele passa por uma dificuldade, seja pessoal, seja profissional. Cara, é muito difícil tu sair num país, né, e chegar lá e ser todas as mil maravilhas, né, por mais que tu vá para grandes clubes, né, cara. Então, na Espanha, a gente começou muito bem, mas chegou a crise, né, imobiliária na Espanha, então, logicamente, a gente teve problemas financeiros lá, né, mas a gente tinha um grupo muito unido fora de quadro que a gente conseguiu se conectar muito e se ajudar bastante. Na Rússia, esse meu estilo de jogo, né, que eu sempre prezo muito pela equipe, também me prejudicou em alguns momentos, né, cara, porque eles pensavam uma coisa, né, e eu fazia outra porque eu pensava no clube, né, e tanto é que o meu time que me levou para lá, depois ele me trouxe para o Corinthians, né, porque a gente também criou essa conexão, né. E no Kuwait, cara, no Kuwait realmente tentar profissionalizar lá a coisa, né, cara, muito amador era ainda, né, hoje o Kuwait Clube, que é o clube que eu fui, nada de braçada, academia própria só para o futsal, né? Então, uma estrutura absurda, mas lá atrás a gente, né, começou a mostrar para os dirigentes a importância, né, cara, de trazer bons profissionais, né, eles queriam ganhar sem investir, eles investiram só em atletas, né. Falei, não, cara, não adianta, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma academia, tem que ter, né, um preparador físico, tem que ter um fisioterapeuta, e a gente começou a plantar as coisas lá. Depois de muito tempo, a gente ganhou o primeiro título da Liga lá e hoje acho que o Fight Club é o atual pentacampeão da Liga, entendeu? Então, a gente colocou essa importância da estrutura também, não é? Pô, não adianta eu falar, não adianta você vir aqui pagar e investir muito dinheiro, você pagar 200 mil pro Falcão, mas não ter um bom treinador, um bom preparador físico, uma boa academia para ele se preparar, boas bolas, não adianta. Isso não vai gerar resultado. E a gente começou passo a passo também a transformar as coisas lá. E então, cada país com suas situações, na Rússia também familiar, né, difícil, né, para a família, né, e o Gazprom era a cidade onde o Gazprom joga, né, que é a cidade do patrocinador. O Gazprom é uma cidade muito pequena, não tem como morar. Então a gente morava e treinava em Moscou e quando ia jogar em casa, Gazprom, 3 horas de voo. Jogava e voltava para Moscou. No outro final de semana ia jogar fora, mais 3 horas de voo. Então praticamente a gente não estava final de semana em casa. E aí a família ficava muito sozinha e tal. Então tem esses problemas também, mas e quando o meu time volta para o Corinthians, né? E aí ele me faz a proposta, eu não quis nem, ainda mais para um grande clube, né? Então a gente acabou voltando, mas cada país com suas diferenças, mas todas de um crescimento muito grande. Bacana, cara. É bom a gente estar sabendo disso, né? É o famoso ônus, né? Às vezes da modalidade, né, Fernando? Porque a gente às vezes quer ver só o bônus, 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 mas existe os ônus, né? Infelizmente tem que acontecer, mas também infelizmente acontece para que eu já escutei de muita gente que já passou por aqui, Fernando, que virou não só um aprendizado, mas ajudou em muitas coisas da vida a ter um olhar mais periférico, ter uma visão mais periférica das coisas, de entendimento e de compreensão. Inclusive, né, todo esse caminho que você comentou aí do outro lado do país, Espanha, Rússia e Kuwait,
A gente sabe que o Fernando passou pelo Jack, como você falou, passou pelo Corinthians, né? Mas, obviamente, não dizer que você tem uma das caras, né, desse clube que você está aparecendo na tela aí na sua época de jogador aí, né? Essa foto emblemática aí na sua época de jogador. Cara, a Malve é algo. A Malve Jaraguá, obviamente, todo mundo às vezes, né, não sabe diferenciar. Lembrando que na época chamava Malve pelo patrocínio, mas o Jaraguá Futsal. Você tem um carinho especial, né, cara? Você deixou uma história tão linda como jogador, né? Teve uma história tão importante. Inclusive, daqui a pouco, na sua quase aposentadoria, ali em meados de 2018, teve uma pessoa, que daqui a pouco a gente vai até falar exclusivamente, né? Que nos deixou recentemente, que te fez, né, renovar ali na época ali, né, de 2018, mais ou menos em meados ali, para que você voltasse, né, e jogasse, a gente fosse importante dentro do esquema dele. Mas comenta aí em específico, cara, o que é que o Jaraguá Futsal representa tanto na tua vida? Hoje tu é treinador, né, cara, desse clube tão gigante, dessa máquina de títulos aí. Cara, é muito especial, né, cara? Iniciei minha carreira aqui, joguei minha primeira liga aqui, fui convocado para a seleção brasileira pela primeira vez aqui em Jaraguá, encerrei minha carreira aqui, iniciei uma nova carreira aqui, ganhei como atleta, ganhei como treinador, ganhei como auxiliar, ganhei na categoria de base. Cara, eu sou natural de Joinville, né? Que tem essa. Joguei muito tempo no Jack Corona também, e por mais que tenha essa rivalidade, eu sei separar muito bem. Cara, Jaraguá realmente é diferente, cara. Aqui é um povo que ama o futsal, uma cidade que respira o futsal, né, cara? É o maior entretenimento na cidade, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só com a equipe, mas também com o município de Jaraguá. E realmente, cara, é muito prazeroso, né, cara? Ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, né? Tô trabalhando aqui. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com Jaraguá, porque foi onde eu aprendi muita coisa, onde eu iniciei e ao mesmo tempo eu tive, né, a possibilidade de encerrar e logo, logo encerrando já ingressar numa outra função também na equipe. Cara, e Jaraguá, junto com Carlos Barbosa, são as maiores, né, para mim, referências do futsal brasileiro, pelos seus anos, pelas suas conquistas, né? E dizer que eu sempre sou muito grato ao Jaraguá, cada vez mais me preparando, trabalhando, estudando para ainda estar podendo ter bastante bagagem para estar à frente desse grande clube, porque ao mesmo tempo que é muito prazeroso, é um desafio gigantesco, né? Então a gente vem trabalhando dia a dia para tentar devolver um pouco de tudo aquilo que o Jaraguá fez na minha carreira, e faz até hoje pela minha família. Hoje eu fixei residência aqui, sou muito feliz aqui. Então a gente, né, pouco a pouco, evoluindo, ganhando experiência, tentar retribuir e conquistar e colocar, né, nesse projeto de reestruturação do Jaraguá, que hoje já está bastante sólido, mas realmente colocar o Jaraguá para brigar em todos os campeonatos que disputar. Maravilha, cara. E a tua identificação é muito forte, né, Fernando? É muito forte com o Jaraguá, né? Acredito que passa, às vezes, até um flashback, né, cara, na tua época de jogador ali. Às vezes, uma saudade tá em quadra. O cara tá treinando ali, o cara tá orientando o time, mas ao mesmo tempo fica aqueles freelances, né? De relembrar de momentos ali que você já passou, momentos tão decisivos, aquela arena desabar assim nos gols, cara, coisa incrível. Até vendo jogos históricos aqui, vendo jogos um pouco mais antigos, né, da tua época ali, cara, era algo sobrenatural, que a gente fala no sentido de intensidade de torcer, da forma, o pessoal, sabe? Aquela energia, coisa maravilhosa. E, cara, vai aparecer na tela agora também aí um cara muito responsável também nesse processo, né? Não só como jogador, mas acredito também como pessoa. E eu queria que você comentasse pra gente, né, que vai aparecer agora na sua tela aí, o que é que esse cara representa para você, né, de uma forma geral, não só como treinador, mas também te ajudou como pessoa. O que é que Fernando Ferretti representou
para você? Cara, eu, assim, vou te falar assim com o Ferretti, cara, pela grandeza dele, sabe? Eu tinha até um pouco de constrangimento de estar trabalhando com ele, assim, pelo tamanho dele, sabe? Então, quando ele me traz, né, para Malve de volta, né, de 2018, né, e, sabe, o Ferretti muito grande, né, cara, muito, cara, pô, muito à frente do seu tempo, né, cara, um cara muito inteligente, cara, muito acima da média. Então, sabe assim, eu tinha até, cara, pô, fiquei trabalhando com o Ferretti, sabe, aquele constrangimento, aquela vergonha de falar com ele. É, mas confesso que, assim, cara, em 2018 eu tava num processo, cara, sabe, 18 anos, cara, pô, seleção brasileira, eu tava minha cabeça ainda tentando entender tudo, e ele com muita sutileza também, mas ao mesmo tempo muitas vezes muito duro. Ele me colocou muitas verdades, sabe, cara? Na época a gente ficava chateado, mas hoje eu paro para pensar, fizeram muito, sabe? Me fizeram acordar realmente para a vida, sabe? Viver né? Pô, essa vida achando que vai ter 18 anos a vida toda, achando que tu vai poder fazer suas festinhas a vida toda e realmente naquele momento eu estava, né, um pouco fora, né, acreditando só que a minha qualidade ia durar para sempre. Então ele me foi muito direto e reto em muitas situações comigo e me fizeram despertar para muitas coisas, né? E depois, né, cara, na minha volta eu já não tinha mais condição de ter, em 2018, eu já não tinha mais condição de ter uma vida de atleta de alta intensidade. Ele falou, Fernando, fica aí, cara. Faz o que tu puder, treina o que tu puder, a gente vai tentar te ajudar, entendeu? E a gente vê, se tu conseguir, tu segue, a gente segue junto. Se realmente tu não conseguir, a gente encerra e tu, né, pensa em outra coisa da tua vida. E aí, de 2018 eu acabo o ano, 2019, né, a gente, naquele ano que a gente chegou na semifinal, eu fui o atleta mesmo com as minhas lesões, mas muito pelo cuidado dele com o Serginho e depois o Lucas. Eu fui o atleta que mais minutos jogou na equipe. Então, mesmo sem ter condições de ter os números que eu tinha a nível de minutagem de jogo, eu consegui ter muito porque esse processo iniciou com ele, o Lucas também abraçou e então muita gratidão por ele, né? Porque ele entendeu, né? Tentou extrair o melhor e o máximo de mim naquele momento e acabou dando muito certo, né, em 2019. Então, cara, Ferretti, uma aula, eu tento pegar muitas coisas dele para passar para o grupo hoje, principalmente sabe, de ser reto, de falar na frente, sabe? Hoje é uma geração que se vitimiza muito, mas a gente tem que saber conviver com essa geração, né, que transfere muita responsabilidade. O Ferretti nunca foi assim, né, cara? Ele sempre mostrou que o que você está vivendo é fruto daquilo que você tá plantando, né? Você está colhendo aquilo que você plantou, entendeu? Então, o que você está passando é o que você merece estar passando nesse momento, sem transferir para ninguém, entendeu? E é isso que eu também vejo, né, cara? Hoje, se eu perco um jogo, de maneira alguma eu culpo o atleta. Eu sei que é uma forma assim que até que eu preciso melhorar, eu me cobro muito, porque eu sempre acho que a culpa é sempre minha. E a culpa sempre é do treinador, no meu ponto de vista, né? Então, sem transferir responsabilidade, acho que a gente acaba crescendo, né? A gente nunca perde, a gente sempre aprende essa grande realidade. Acredito que, eu não sei se eu posso estar enganado, Fernando, até já linkando com a próxima pergunta, já que eu ia te fazer sobre a tua mudança, né? Você sai de um jogador para ser um auxiliar, não obviamente um treinador direto ali, né? Como você hoje é principal. Esses conceitos do Ferretti, ter convivido com o Ferretti, ter convivido com o Miltinho, esses caras, essas lendas aí, cara, te fizeram realmente, facilitaram para que você tomasse a decisão de se envolver nessa parte de treinador? Ou foi algo, ou foi outras pessoas, ou foi oportunidades ali que você viu que de último momento? Era algo que tu já planejava, já desde a época de jogador, perto do encerramento ali, ser treinador? Como aconteceu isso? Cara, eu nunca planejei ser treinador, nunca. Eu, logo depois que eu encerrei minha carreira, logo próximo de encerrar o Márcio, né, que era o presidente, hoje é o diretor aqui no futsal, ele me falou, Fernando, tu vai ficar no projeto com a gente.
entendeu? Eu falei, Márcio, eu faço tudo, só não sou treinador não, que eu também não tenho condição nenhuma. Ele falou, não, a gente vai arrumar alguma coisa para você. E aí, na época não tinha auxiliar, ele falou, tu vai ficar de auxiliar, mas logicamente tu vai nos auxiliar em muitas coisas, né? Aqui na gestão do nosso clube, né? Montagem de elenco e tal, né? Nesses processos todos, eu acabei em 2021 sendo um auxiliar técnico, mas me envolvendo em muitas questões extras do clube, né? Então, meu primeiro trabalho foi com o Malafaia, mas eu fui muito dividido, eu sempre gostei muito dessa parte da gestão, dessa parte de saber reestruturar nossa categoria de base aqui. E, de fato, eu nunca pensei em ser treinador, só que em 2021 aconteceu aquela situação que o Malafaia acaba saindo, né? Eu assumo de treinador interino ali no final de 21. Cara, eu faço 5 jogos, um contra o Blumenau, que na época eu estava muito bem, né, com o Xande, e a gente empata lá em Blumenau, depois a gente vai para uma semifinal contra o Joaçaba, que o Joaçaba tinha feito um grande ano, cara, na época do Ian, do Ernesto, do Bazin, do Peru, acho que eles perderam para Cascavel, nas quartas de final de liga. Jaraguá fazia 3 anos que não ganhava de Joaçaba, a gente empata lá em Joaçaba, ganha, em Jaraguá vai para a final contra o Jack e tem uma performance daquela, né? 4-0 em casa, 8-4 pra gente lá em Joinville, a gente é campeão estadual e todo mundo, meu Deus do céu, né? Até eu, né? Achei que era o novo treinador do momento, né? Porque realmente tem uma performance daquela naqueles 5 jogos, né? Um ano que tinha muito, não tinha nem classificado na liga, um ano muito difícil. Eu falei, cara, né? Eu, né, sou o cara, pô, descobri o futsal, né? E só que com muito pés no chão, né, cara, os caras da diretoria, não, tu vai ficar, Bruno, eu falei, não, vou ficar. Não tô preparado, peguei sem estar preparado, e eu não tô nem um pouco preparado para isso, cara, nem um pouco preparado para isso mesmo. E aí, acabo, né, eu tinha um contato muito forte com o Xande, né, e a gente acabou trazendo o Xande. Em 2022, cara, da mesma forma, começo de auxiliar do Xande, e no final de 22, ali metade de 22, já me tinha uma supervisão da base, auxiliar do Xande para 23 e supervisor da base. E aí eu tô no meu meio, cara, eu adoro ajudar os meninos, né, cara, e mudar toda a estrutura de que foi a nossa base aqui. E eu, cara, entrei de cabeça mesmo nesse processo de supervisão da base, né, cara. Muita coisa nova para mim, regulamento, inscrição, taxas, vivendo algo totalmente diferente daquilo que eu vivi, algo até mais administrativo. E realmente a quadra ficou em segundo plano para mim naquele momento final de 22, início de 23 totalmente, início de 23 totalmente fora. Não estava nem um pouco preparado para assumir o time em 23, porque eu não estava, quando acontece o problema com o Xande, lá em Campo Mourão, eu não estava nem lá. Eu era auxiliar, mas não estava nem lá, estava resolvendo coisa da base aqui em Jaraguá, né? E de supetão, teve um problema com o Xande e falava, Fernando, tu assume, 2 meses só, o Xande volta. E, e aí depois tu volta, né? Eu falei, pô, show, 2 meses, tá tudo certo. Pô, e o problema do Xande se arrastou quase o ano inteiro. E, e o grande problema, acho que logo que eu assumo, a gente fica 10 jogos sem perder. Eu ganho 2 vezes o prêmio de melhor treinador da liga. E ali a gente criou uma cara no time que não era a cara de time vitorioso, sabe? Não era uma cara de um time vitorioso. Naqueles resultados, fixaram uma forma de jogar que no momento decisivo não ia dar certo. Né? E depois para tu mudar é difícil, né? Porque, pô, não tá dando certo assim, vai mudar e tal. Mas chegou no momento decisivo, a gente realmente, aquela cara que a gente criou lá na primeira fase, naquela sequência que a gente achou que ia dar certo, não deu. Falta de experiência, falta de preparo meu, né? E às vezes mudar, né? Realmente mudar algumas situações, mas assim, comigo no comando, a gente teve 70% de aproveitamento, 71%. E isso eu estava vendo até outro dia, o Magnus no ano 76%, Erechim 70 e alguma coisa, Jack 70 e alguma coisa. Então, comigo, o time teve 70% 71, acho, de aproveitamento, mas os jogos decisivos pecou, né, entendeu? Então, a gente fez uma grande primeira fase,
da Liga. A gente foi para uma Taça Brasil passando primeira fase, uma primeira fase muito difícil, onde o Chupinzinho ficou fora da semifinal, o Chupinzinho, né? Duas finais seguidas no campeonato mais disputado do Brasil, né? O Paranaense. Perdemos numa prorrogação para o Pato, fora de casa. Depois você vê aquele, né, jogo realmente contra a Sueva lá, que a gente foi muito mal, mas em casa a gente controlou o jogo e depois aconteceu o que lance no final. E o jogo em casa contra o Joinville, no primeiro jogo da final do estadual, que eu acho que a gente jogou muito abaixo daquilo que a gente poderia, a gente acabou empatando. Então, assim, o ano a gente levou de uma forma muito vitoriosa, né, com um resultado bastante, talvez produzindo não da maneira que eu queria, mas os resultados chegando, né? A segunda fase do estadual que valia aqui no Santa Catarina, que levaria para uma semifinal de liga, a gente passou invicto, né? Com dois times de liga na nossa chave, Tubarão e São Lourenço, a gente passou invicto em primeiro. Aí cruzamos com o Joaçaba, passamos por Joaçaba e chegamos na final de liga, né? Então foram três jogos que realmente fizeram o ano ser muito frustrante. Foi a Soel lá. Se a gente tivesse jogado metade do que a gente jogou em Jaraguá, a gente não teria perdido lá. O Pato, que a gente caiu fora, né, da final da Taça Brasil e a final contra o Jack. Porque o meu objetivo realmente era, quando eu assumi, ser campeão da Copa Sul, que a gente conseguiu, né, invicto aqui em Jaraguá, que era levar o time para a Supercopa, a gente acabou conquistando. Chegar na final da Taça Brasil, pelo menos semifinal de liga e chegar na final do estadual. Então, bastante frustrante, porque a gente não conseguiu chegar nesses objetivos, mas muito aprendizado. Durante o ano, quando acabou o ano, pô, cara, já trouxemos o Renísio, a gente começou a debater muita coisa, estudar muita coisa, a gente reestruturou todo o nosso departamento de análise de desempenho, trouxe muita coisa nova, então estou muito mais preparado esse ano, muito mais preparado esse ano para realmente colocar o Jaraguá onde ele deve sempre estar, né, que são as finais. E assim, modéstia à parte, cara, eu me sinto muito envaidecido por tantos grandes atletas estarem comprando o projeto Jaraguá de 2024, né? Por exemplo, você vê o Marcelo disputando posição para ir para o Mundial, mercado no mundo todo. Ele aceitou vir trabalhar com a gente, sabe? Então isso mostra que, né, cara, por mais que os resultados não tinham sido aqueles que a gente desejava no passado, mas, cara, o cara vir disputar uma vaga de Mundial e tu ser um dos responsáveis, logicamente você é um dos responsáveis pela ida dele ou não, é motivo de orgulho, né, cara? Porque por 6 meses eu vou trabalhar num time tal, num treinador tal, para eu evoluir, para ir para a seleção, e ele acabou aceitando, cara. Então, logicamente, com um aprendizado, com muito mais estudo, muito mais trabalho, esse ano muito mais dentro do que eu ser treinador, né? A gente espera fazer uma grande temporada. Mas, cara, treinador, não imaginava, de maneira alguma, não desejava, mas está sendo prazeroso, cara. Estou evoluindo muito na minha carreira profissional em termos de estudo, network, conhecimento e trabalhar bastante para fazer um grande ano. E a cada ano, né, Fernando, se Tá bom? dedicando. Nas minhas respostas, mas é que é necessário contar todo o contexto para que Claro, seja mais claro. compreensível. Precisa sim, vocês esclarecer sobre isso aí com detalhes, porque, como eu te falei, às vezes a gente não tem oportunidade de falar isso tão claramente, né, do porquê, como aconteceu. Às vezes o pessoal, caiu de paraquedas, né, caiu de relance, alguma coisa. Não existe isso, cara. Sempre existe um propósito, né, Fernando? Existe sobre um caminho a se trilhar, mas que bom, cara. Quem ganha somos nós, né, de alguma forma que acaba vendo, né, a tua dedicação, né, o teu cuidado e tudo aí que tu tem construído dentro do Jaraguá. Cara, eu até eu percebi também, não sei se vocês concordam comigo, Jaraguá não é só uma referência dentro do futsal, né, Fernando? Mas na referência também de repatriar ídolos para trabalhar no clube, né? É claro que eu vejo que depois que o Jaraguá começou a fazer algo muito mais aberto com vocês que jogaram e tiveram sucesso como jogador, vi outros clubes começarem eu não digo imitar, mas usar também o mesmo lance também de começar a repatriar jogadores, né? De ajudar ali na base, ajudar ali, às vezes, como auxiliar, alguma coisa. Como é que tu vê isso, cara? Essa valorização que Jaraguá não só dá para o jogador, mas também para o jogador ali que encerra e de alguma forma, né? Eles observam, e é engraçado, cara, que eles observam e é como se fosse um tiro certo. No seu caso, no caso do Xande, tem o Junai também, tem o Lenísio, e tem outros que eu posso acabar esquecendo aqui, mas realmente pessoas que amam Jaraguá, amam o clube e têm uma identificação com o clube, né, cara? Isso a gente não vê em qualquer lugar, né?
Cara, vamos lá. Essa nova diretoria que entrou, uma diretoria vinda totalmente do lado empresarial, presidente e vice-presidente altamente vitoriosos em suas vidas profissionais fora do esporte, né? Diretores, presidentes de grandes empresas aqui da cidade. Então, eles entraram com essa gestão profissional, mas ao mesmo tempo sem experiência, né, no mundo esportivo, né? Então, eu, pela minha ligação com eles, eu também, e com o Márcio, né, o antigo presidente, a gente conseguiu mostrar a importância dele de trazer pessoas conectadas à história do Jaraguá Futsal, mas que ao mesmo tempo também é, fossem capazes, né, de aumentar o nível, né, tanto estrutural quanto o que é a equipe dentro de quadra. Então, a gente conseguiu esse novo presidente, ele foi um grande formador de equipes, né, na empresa que trabalhou, e eu aprendi muito com ele com relação a isso, sabe, em ser um grande formador de equipes, né, trazer gente melhor do que você, de muito mais sucesso que você, né, e isso faz a gente crescer, né? Não ficar naquele nosso mundinho, não vou trazer esse cara, porque esse cara vai fazer um trabalho melhor que eu e eu vai dar um, né? Eu vou acabar sendo mandado embora, não. Né, a gente tem que procurar evoluir em tudo e a gente conseguiu colocar isso na cabeça deles, e eles com uma cabeça muito aberta a inovar, em fazer coisas novas, a entender o processo e a mergulhar de cabeça. Então essa conexão ela era necessária para que acontecesse o que vem acontecendo, né? Essa gestão profissional que eles trazem de grandes empresas, né? Visão estratégica, né? Com a nossa, né? Com esse nosso conhecimento vivido dentro do que é o esporte, né? Então, pô, trazer Junai, né? Pô, altamente vitorioso dentro de quadra, fazendo um trabalho fundamental aqui nesse processo. Lenísio, Xande, o Altair, que foi um grande jogador, que hoje é nosso treinador de sub-15, sub-16, Joãozinho, Fred, cara, é muita gente boa fora de quadra, cara, é muita gente boa fora de quadra. E os resultados que o Jaraguá vem colhendo, né, cara, pelo que pelo que era o Jaraguá em 2000, o Márcio, né, que é nosso supervisor hoje, né, não o Márcio Rafa, presidente, o Márcio que era ex-atleta da Malve, ele fala, cara, em 2018 era eu e o Márcio, nós dois, eu era supervisor, assessor de imprensa, eu era tudo aqui, o Márcio também, o Márcio contratava, mandava embora, via contrato. Hoje nós temos todo um processo gigantesco, a gente é realmente né, conselhos, departamentos, né? Então, cara, tá muito sólida a coisa muito boa. Assim, a gente procura gente de boa índole, né? Que tenha realmente conexão com a cidade, mas sejam pessoas que querem evoluir, que querem adentrar no meio do esporte e realmente crescer, né, cara? Cara, o Lenísio aí, cara, a maior prova disso, o cara tava 10 anos afastado, cara. E eu trouxe ele e falei, cara, eu não sei o que tu vai fazer ainda no nosso time aqui, cara, mas tu vai vir pra cá. Pela tua história, pela forma como tu lida com as pessoas e pelo tanto que tu quer trabalhar, cara. E ontem, antes do jogo, a gente tava vendo ele fazendo edição de vídeo. Hoje ele tá lá no hospital com o filho, a gente falando sobre edição de vídeo, cara. A gente realmente estudando todo o nosso departamento de análise e desempenho aqui. Então, cara, a gente encontrou uma diretoria muito aberta a essas questões, que queria aprender e aprende a cada dia conosco, né? E a gente também, da mesma forma, aprende essa parte de estratégia e de organização com eles. Então, é sensacional, cara, porque a gente conseguiu montar fora de quadra aqui algo absurdo. Isso acaba atraindo também o atleta, né? Hoje eu falo, né? Tirando eu tenho a melhor comissão técnica do Brasil, disparada, né? Joãozinho Feta na seleção, o Lenísio auxiliar na analista de desempenho, todo o conhecimento dele técnico e tático dentro de quadra. Xande no sub-20, o Júnior, nosso fisioterapeuta, que é da seleção também brasileira, né? Vai na seleção sub-20, olha também na profissional, com sua clínica, doutor Darian. Cara, isso atrai também os olhos do atleta e os atletas é, acabam acaba sendo um trunfo para a gente, né, na hora de contratar grandes nomes. Cara, parabéns, viu? Vou dizer parabéns não só pelo trabalho de vocês aí, mas por ter conhecido o Lenísio, viu, cara? Porque o cara tava parado assim. Não é que ele tava desgostoso, desgostoso no sentido de frustrado. É porque ele é um cara muito tranquilo, sempre foi um cara muito tranquilo, muito na dele, muito reservado.
e tu trazer um Lenísio. E, cara, só de tu falar em Lenísio, né, o cara pode ter parado 20 anos, 15 anos, 10 anos. O nome é muito forte, É cara. diferente, é Muito, diferente. muito, muito, muito. Cara, quando eu anunciei, eu não vou mentir pra você. Eu olhei e falei, não é possível. É algum fake aqui, não é possível, cara. Porque, cara, eu lembro que eu até brinquei com ele, conversando com ele recentemente. Aí eu fui ver, né, que ele criou um Instagram e ele não tinha Instagram. Eu falei, cara, não é possível, cara, que tu não tem Instagram. Ah, cara, eu sou mais reservado, sou mais tranquilo, eu não sou muito fã nas redes sociais. E aí ele falou que até justamente a saída para Jaraguá agora como auxiliar ajudou ele criar, teve que criar assim o Instagram, né? Mas, cara, só de vocês ter conseguido trazer esse cara, o que esse cara sabe, Fernando, de futsal, o que esse cara entende? Cara, tu sentar 5 minutos com ele é como. Só basta cinco. Para mim, só basta cinco. Eu queria. Claro que você quer horas e horas, e obviamente você é privilegiado, um dos privilegiados, né? De estar acompanhando diariamente aí com ele. Cara, o que esse cara sabe, o que esse cara se dedica, né? Para deixar muito bem claro que às vezes, né? A gente coloca o ídolo lá e ele não faz nada. Cara, ele, como você falou, ele é analista, auxiliar de vocês. É um cara muito dedicado, compromissado com as coisas que ele faz. Inclusive, a última experiência dele foi como um dos diretores no Corinthians ali em 2012. Ele em 2012 ali, uma das Trabalhei com últimas. ele. Ele foi nosso auxiliar. Exato. Eu Aí, tá trabalhei vendo? com ele, eu tinha treinador, ele é auxiliar e eu, meu atleta no Corinthians. E a gente criou uma Exato. conexão muito, muito boa ali. Mas, cara, eu, de verdade, falo parabéns para vocês, porque trazer um cara como esse agrega não só para vocês, mas para o futsal, cara. O futsal precisa de caras como o Lenísio, caras tão incríveis. O irmão dele, o Vini, tá lá no El Pouso também, dispensa comentários também. Outro gênio, outro ídolo também. Então, esses caras, cara, não podem ficar fora do futsal. E, cara, eu, como amante do futsal, eu te agradeço e agradeço a vocês do Jaraguá, cara, porque a gente vira, quando eu escutei o nome dele, cara, veio uma nostalgia assim na cabeça, veio, sabe, tudo que ele fez. E a gente merece, cara, caras assim como ele também, e como vocês, de uma forma geral. O Lenísio, cara, eu joguei com ele na seleção, né? A gente duelou muito contra aqui na época que eu tava no Jack Corona, ele na Malve aqui. Duelamos muito contra naqueles grandes clássicos. Depois a gente, né, acabou jogando na seleção brasileira junto, mas é pouco contato, né? Depois ali com o meu time, quando ele era auxiliar, também atleta, né, comissão técnica, não tinha muito contato, mas a gente, ainda que pequena, a gente criou uma conexão, assim, sabe? O negócio dele foi muito doido, cara. Ele morava lá em São Paulo com a filha dele estudando. Se perguntar para ele, cara, ele zero futsal, acompanhando zero futsal, zero. E no dia que a gente foi jogar contra o Corinthians lá, por um acaso, ele foi ver o jogo. Né? O filho dele pediu para ir e tal, e eles foram. E eu, cara, eu não tenho essa prática de no aquecimento, estar lá vendo o aquecimento do time, eu gosto de ficar no vestiário, pensando no jogo e tal. E por um acaso, no Corinthians, porque eu tenho grandes amigos lá também, eu falei, cara, vou só dar uma passada ali na quadra no meio do aquecimento. E nisso ele chega, né? Ele chega e eu começo a falar com ele, e tal, né? Dando risada, nada difícil. E ele fala algumas coisas que eu tenho um estalo, né, cara? Aí eu falo, cara, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou fisgar esse cara, velho. Não sei ainda o que a gente vai bolar para ele, mas vamos fisgar ele, ele precisa estar no projeto do Jaraguá. E dá um tempo eu ligo para ele e tal, e ele, não, ele realmente demonstra interesse. Quando ele demonstra interesse, eu falei, então ele está fechado, está fechado, está fechado. Agora nós só vamos, né, desenvolver alguma coisa que seja do teu agrado também, não adianta te colocar qualquer função, uma função que eu também não desejo. Nós vamos tentar criar essa conexão para que tu venha para o nosso clube numa função também que seja prazerosa para você. E aí não deu outra, cara. Pô, rapidinho a gente, né, conseguiu fechar e ele eleva muito sarrafo, cara. Um dia a gente foi fazer um vídeo e pediu uma coisa de última hora para ele, cara, ele apresentar lá. E ele acabou o vídeo e me cobrou. Eu falei, não, preciso que tu me fale o que tu vai me apresentar, que vai apresentar, porque o que a gente apresentou não é o melhor. A gente precisa apresentar algo muito melhor do que a gente apresentou. Mas aí ele falou, mas eu não sabia. Se tu me fala, eu tinha preparado algo melhor. Então ele eleva muito o sarrafo, cara. Ele eleva muito o nível, entendeu? Então, me faz evoluir muito, crescer muito. Hoje a gente filma todos os treinos praticamente, cara.
entendeu? Então, algo muito longe do que a gente tinha aqui. E além da parte técnica, de conhecimento, cara, o lado pessoal dele é um absurdo, cara. Não é um absurdo, cara, é um aprendizado diário conviver com ele, cara. Sabe? A maneira como ele trata as pessoas, a simplicidade dele, a maneira como ele vê a vida, como ele enxerga a vida. Cara, tá sendo realmente uma dádiva de Deus conviver e estar trabalhando dia a dia com um dos meus maiores ídolos de, do esporte, né, cara? Deus me deu a oportunidade de jogar com ele na seleção brasileira e agora está podendo trabalhar com ele. Então, eu tenho muita gratidão, cara. É maravilha, cara. É um cara incrível mesmo. E, como eu te falei, parabenizo todos vocês por ter tirado esse cara aí do anonimato, cara. Esse cara tava escondido. E como é que uma pedra preciosa dessa tava tão guardadinha ali? E vocês fizeram questão ali, né? De conseguir convencer ele. Não é que é um cara difícil e tal, mas é um cara que queria, né? Uma privacidade no sentido, e a gente entende familiar, viver a sua vida de forma natural. Mas é um cara que, meu Deus do céu, o Lenísio é incrível e já tivemos a oportunidade de conversar, e conversamos, né, sempre que podemos. É um cara sensacional. Mas a gente não poderia terminar esse papo, né, Fernando? Esse grande bate-papo que a gente teve aqui e tal, sem falar de seleção, cara. Para mim, quando eu falo do atleta que passa pela seleção, é um momento especial, um momento separado, porque a gente não pode associar a seleção juntamente com clubes, né? Porque é um sentimento único, né, cara? É um sentimento totalmente diferente e eu digo, é um privilégio. Eu sempre faço questão de dizer aqui, né, Fernando? É um privilégio você tá ali com a vestido de amarelinha e você escutar o hino nacional, cara, arrepia realmente, né, cara? É diferente, né? Cara, meu pai sempre foi um dos meus maiores incentivadores, né, cara? E em 2008, que eu cheguei na seleção, né? Não, 2008 não, 2003, vou para a seleção pela primeira vez, eu fui para um torneio do Egito, Copa da Malásia, eu fui alguns torneios ali entre 2003 e 2005, daí eu saio do Brasil, vou para a Espanha, depois em 2008, quando eu retorno para o Brasil, eu volto a ser convocado pelo PC. Meu pai falece em 2007 e a minha primeira convocação logo depois, né, em 2008, foi um jogo da Globo. Pô, cara, e aí foi uma mistura de sentimentos assim, muito grande, sabe? Porque é o sonho de todo atleta, né? Mas a gente jogar na Globo de manhã, ir no Nacional e ali me veio muito forte tudo aquilo que eu vivi com meu pai, né? Porque nos anos que eu tinha ido para a seleção, eu joguei o único jogo transmitido que ele viu foi uma final de Sul-Americano Sub-20, né? Pela Sport TV, mas não era o mesmo contexto de estar numa seleção principal, estar jogando na Globo. Então, viver aquele sonho assim foi bastante forte para mim, porque eu não imaginava meu pai assistindo aquele jogo, né? Tanto é que no dia do jogo minha família se reúne e tal, e, e eu, né, sabia que isso ia acontecer, né? Esse tipo de falava, e eu imaginei muito meu pai naquele momento, né, cara? Depois vivi outros grandes momentos, mas a primeira convocação sempre é muito especial, cara. É uma mistura de sentimentos gigantesca, né, cara? E ainda mais por essa situação do meu pai, né? Então foi mais um sonho que eu consegui realizar, mais um objetivo de vida, mais um objetivo profissional. E eu, naquele momento, sabia que meu pai, lá de cima, estava realmente bastante realizado, né? E poder dar esse orgulho, né, sabe, para minha família. Então, seleção brasileira, cara, acho que é um sonho para qualquer um, né, cara? Acho que a gente tem. Eu, naquele ano, quando eu volto no Brasil, eu volto o Brasil muito voltado a voltar a ser convocado. Eu trabalho muito para ser e eu acabo sendo. Então, era um objetivo, era uma meta que eu tinha e eu coloquei na minha cabeça. Eu trabalhei muito duro, eu consegui conquistar. Depois ainda vou mais algumas convocações até a minha lesão. E, cara, é diferente. Eu até tive uma palestra, fui numa palestra do Marco Xavier, o trabalho que ele vem fazendo, cara, é um absurdo, cara. É muito à frente do futsal. É muito à frente do futsal que ele vem trabalhando em termos de organização, de estrutura, é muito à frente da nossa modalidade, ele está muito à frente.
e realmente tem que estar muito preparado para defender, né, o país mais tradicional da modalidade. E, cara, é um sonho que eu realizei e assim, que eu posso falar para quem nunca foi, cara, trabalhe honestamente, duro, porque realizar esse sonho é o maior prazer acho que um atleta pode conquistar. Eu imagino, cara. E não é para qualquer um, né, Fernando? Não é para qualquer um ter uma oportunidade como essa. Às vezes fala, mas é um momento qualquer. Não tem como, cara. Você representar essa seleção, ser um momento qualquer. Primeiro, tu tá realizando um sonho que é um sonho de mais de 1 milhão de pessoas. Estou colocando aqui por cima, né? Colocando muito pouco, que é muito mais ainda. De você representar seu país. Cara, se tu representar seu país em qualquer esporte, arrepia, sabe? É um momento único. Então, assim, acredito que tua carreira, a carreira de qualquer atleta, né, cara, uma passagem, ter os momentos pela seleção ali, é algo único, né? E até reiterando aqui pra galera, né? E a gente não poderia deixar de reiterar. A gente falou tanto da tua carreira, falou tudo isso, e seleção também. Você conquistou o Catarinense ali na época de jogador, 2003, 2005, 2009, 2010, JASC 2003, 2009, Copa Umbro 2003, Taça Brasil 2013, 2014, Torneio da Malásia, ainda conquistar título pela seleção, né, como você falou, pela seleção brasileira, é, ali na Copa da Espanha 2006, Copa da Rússia 2012, Copa Europeia 2012, Campeonato Paulista 2013, Liga do Kuwait 16 e 17, Copa Três Coroas 19, Copa de Portugal 2003 pela seleção brasileira, né? Sul-Americano 2004 pela seleção brasileira, 2008 Copa Latina pela seleção brasileira. Já como treinador, né? Foi campeão catarinense 2021 ali, né? Como treinador da Copa Santa Catarina 2022 auxiliar, catarinense, né? Em 2022 como auxiliar, Jasca auxiliar 2022, campeão e melhor treinador da Copa Sul 2023 e como você disse aí agora há pouco, melhor treinador da Liga Nacional dos meses de julho e setembro. E às vezes, né, Fernando, as pessoas não dão tanta importância, mas tu ser treinador e ser melhor, cara, e sempre recebe os prêmios, né, e faz a questão de expor isso, é, é algo único também, né? Na tua carreira, tá começando aí, menos, né, de 2 anos aí, realmente atuando como treinador principal, né, de clube. Cara, a gente falou tudo isso aqui, antes de passar para a parte, uma última pergunta ali, teve algum momento, qual o momento do Fernando, pode associar como jogador, obviamente, como jogador, como treinador, cara, qual foi o momento mais engraçado da tua carreira, cara? Qual foi o momento mais resenha da tua carreira que tu lembra assim até hoje, cara? E fala, cara, não acredito que aconteceu isso. Acredito que você deve ter passado por poucas e boas, né? Com algumas resenhas, algumas coisas, ou também com alguns colegas de clube também. Acredito que tenha várias. Se você quiser citar pelo menos duas, pode ser, não tem problema. Mas, cara, eu acredito que deva ter, né? Eu não sei se estou errado, que deva ter um momento inusitado, um momento engraçado da tua carreira aí, cara. Cara, sempre tem, né? Obviamente tem, né? Eu vou contar uma ou outra aqui. Ano passado, né? Por exemplo, contra o jogo da Sueva, né, cara? A gente treinou muito para marcar o Nicolas, o nosso goleiro, né? Que é o que hoje é do Jaraguá, né? O Sueva tinha um jogo com ele muito. Ele vinha buscando jogos e conquistando resultados muito em cima do jogo de 5-4 com o Nicolas, né, cara? Pô, e a gente treina pra caramba como a gente vai marcar ele, cara. Ele faz isso, faz aquilo, a gente monta uma estratégia, treina. Chega no jogo lá, ele não joga. Ou então depois no vestiário, né, cara, na resenha, depois na volta, no vestiário não, né, porque a gente tinha perdido o jogo, mas depois, cara, aquela resenha de atleta, né, cara, pô, cara, legal, tô treinando pra caramba, o cara nem jogou, imagina, não sabia, ele tinha tido uma lesão, né, cara, e assim como atleta, cara, tem o Jabá, que é da geração do Falcão, jogou com ele lá na Espanha, cara, ele fazia várias coisas, né, no Brasil, lá na Espanha eles entregam um uniforme, né, para você, né, o uniforme de treino fica com você, né, e ele, pô, cara, no mundo da lua, ele, ele, por exemplo, ele vinha treinar com o uniforme já pronto para treinar. E acabava o treino, ele todo suado, ele ia tomar banho, só que ele esquecia de trazer a roupa de casa, né? E ele depois de banho tomado, ele, putz, o que eu vou fazer agora? Eu pegava a roupa do espanhol.
e ia embora com a roupa do espanhol. Ia embora com a roupa do espanhol e a gente ficava olhando, né, cara? O espanhol, pô, o cara tomava banho, todo limpinho, eu olhava, pô, cadê minha roupa? Jabá, Jabá tinha levado a roupa dele, o cara botou todo limpinho, botava a roupa toda suada de treino e ia embora com a roupa do treino. Então, o Jabá era um cara também sensacional que fazia esse tipo de situação. Tem uma também muito boa com o Gé, cara. O Gé é um pacote, né, cara? O Gé, ele, cara, o treino é 10 horas, ele chega a 9h59 e 59 segundos, quando ele não chega a 10h01, né? E aqui, cara, é sempre é o pacote, ele sempre chegar em cima do horário. E aí teve uma época aqui no Jaraguá que eu tava fora do treino, machucado, né, cara? E já deu 10 e pouco, 10h05. E ele não chegava, eu, pô, já onde é que tu tá e tal, não sei o quê. Aí ele me liga, eu falo, ele fala comigo, ele, pô, Fernando, meu carro quebrou. É do ladinho da arena, né, cara? Daí ele falou, manda alguém vir me buscar. Só que eu já conheço o Gé, né? Dizendo, eu falei, vou falar com alguém. Só que nisso eu vou, porque eu não tava no treino, né, cara? E eu chego, ele com o capô do carro aberto, né? Pô, puto assim, gesticulando, só que quando ele me viu, né, cara, eu já sabia que era mentira. Quando ele me viu, olha ele de longe, cara, ele se mata de ricas, se joga no chão, porque eu já sabia que era mentira, que ele só tava chegando atrasado, porque ele realmente tinha perdido o horário. Daí ele, pô, fecha o capô, ele falou, não, Fernando, vou para completar, eu vou contigo, né? O carro tá quebrado. Fui com, foi comigo de carro pro treino, depois eu deixo ele lá, carro pro treino, eu deixo ele no carro dele, ele pega o carro e vai embora. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Então, tem uma, cara, assim, se eu for parar para pensar que vai ter 1 milhão de histórias, mas essa do Gé foi muito boa, porque ele, achando que é algum dirigente, algum diretor, alguém da comissão técnica buscar ele, né? E eu que fui buscar e não tinha nada, o carro, ele que tinha chegado atrasado mesmo. Cara, o que a gente escuta, cara, de resenha do G aqui, cara, é recorde. É recorde, cara. Meu Ele Deus. agora, pô, Fortaleza, né, cara? Só o ano inteiro. Aí, quando ele chega no primeiro dia dele em Fortaleza, ele tá no hotel lá de frente com o Marca. Aí ele faz uma postagem, né, uma chuva. Ele, pô, na minha vez tem que chover. Pô, cara, dei muito. É desse jeito, cara. É um cara que, meu Deus, cara, é um cara incrível, incrível, incrível. Um cara da risinha, um cara dispensa comentários. E, Pô, de cara, é bom grupo. que esses momentos são bons, né, Fernando? Até às vezes, momentos tensos ali de temporada, resenhas como essa, às vezes nos alivia, né, cara? Dá uma desestressada, um pouco, dá uma baixada ali nos nervos, né? E também são experiências também de vida também. E, né, eu acredito aí que já me falaram, inclusive, a gente vai ter uma resenha recente aqui com o Bruno Souza, e já me disseram, o Valdinho, o Valdeco já falou que o Bruno Souza tem um HD, cara, de lembrar de coisas. Vamos ver, vamos Esse, ver. esse cara é um absurdo também. É um absurdo, cara. Outra coincidência, né? Eu falei com ele ontem, cara. Esse cara é um absurdo, um dos mais recentes que eu conheci, literalmente, cara. E, cara, cara, olha, eu tenho certeza que vai ser uma das melhores desenhas. Um dos maiores profissionais que eu trabalhei e um cara de grupo sensacional, cara. Esse cara aí, cara, é um tiro certeiro, cara. Muito bom, muito bom. Ele vai ter muita história. Incrível, a gente já tá agendado, né, para a gente fazer essa resenha. Logo, logo vai estar aqui no nosso canal disponível. E vamos ver, né? O Valdeco falou, cara, traz o Bruno Souza porque é um HD literalmente, é um cara que lembra de tudo, de tudo, tudo, tudo. É incrível aquele cara, né? Ele lembra Realmente. de tudo, né? Sensacional. Bom, Sensacional. sim, sim. Bom, Fernando, eu queria fechar, né, esse papo tão bacana, cara, tão leve contigo, tão incrível, fazendo essa pergunta que eu sempre faço no final. Cara, você conquistou tanta coisa como jogador, viajou para outros países, né? Foi campeão em outros países, campeão pela seleção brasileira, passagens marcantes pela seleção brasileira. Infelizmente, por questões aí clínicas, né, você não conseguiu estender muito mais sua carreira, né? Mas, como você falou dos propósitos, né? E deixando muito bem claro das situações de oportunidade de vida, né? Você está onde está hoje, treinador de um clube que é gigantesco, de uma torcida apaixonada, que é o Jaraguá. Tudo isso, né? Como jogador, como treinador. Cara, olhando o teu início e vendo o Fernando de hoje, como é que o Fernando avalia? Valeu a pena? Valeu a pena ter passado tudo por isso? Valeu a pena os processos da vida? Por ter chegado onde chegou? Sei que
a tua carreira de treinador, obviamente, está só começando, tem muitos anos ainda, né? Já torcendo por ti, já voos altos aí, desde já, mas valeu a pena. E o que o Fernando pensa a longo prazo? Se o Fernando pensa, obviamente, em longo prazo, ou pensa uma coisa de cada vez, ou não pensa muito lá na frente, assim, traçando objetivos assim? Cara, não é que valeu. Tá valendo. Essa é a grande verdade, cara. Tá valendo, né, cara? Tá valendo tudo que eu vivi. Eu tento trazer tudo aquilo, experiências boas e ruins. É, então, eu não deixo, né? Não sou ingrato a esse ponto com Deus, mas eu acho que a gente passa aquilo que a gente merece estar passando, aquilo que a gente está passando realmente é fruto de tudo aquilo que você, né, está construindo, né? Logicamente que eu não coloco tudo nas mãos dele, eu trabalho muito, né, para que seja sempre de objetivos alcançados, né? Mas, cara, às vezes as frustrações elas são muito importantes na tua vida, cara. Nos dias de hoje, onde a gente pensa muito, né, cara, onde a gente sonha não, poucas pessoas, né? Acho que as pessoas sonham um pouco hoje, mas assim, sonho, objetivo, né, metas, muito mais do que você trabalhar para isso. A vida é difícil pra caramba, cara. Entendeu? Ela te impõe muito desafio. Eu acho que muito mais do que sonhar e trabalhar é você suportar as adversidades, cara. Eu acho que esse é o grande, sabe, das pessoas vitoriosas, sabe? Não esmurecer, cara. Suporta, entendeu? Porque eu tenho lido muito, cara, e no nosso meio, os altos e os baixos, eles estão muito ligados, né, cara? No sábado tu é o melhor, na quarta tu é o pior, 2 sábados tu é o melhor, nos próximos 3 domingos tu é o pior. Então, eu acho que você suportar nesse meio onde, nos dias de hoje, a exposição está muito maior, eu acho que é o grande X da questão, cara. Então, eu na minha carreira como atleta, eu sonhava muito, tinha muitos objetivos, mas eu trabalhava muito pouco essa minha resiliência, sabe? Tem o Marcelinho, que é um grande amigo meu, hoje ele é diretor do Al Nassr, né, o time que chama Ronaldo, a gente fez uma relação muito grande, uma relação muito boa no Kuwait, eu sigo muito o trabalho dele, e ele utiliza a palavra antifragilidade, que é o que crescer com o caos, né? Eu acho que quem consegue nos dias de hoje amadurecer isso, ter isso em mente, sabe? Não sofrer a ponto de querer desistir, a ponto de, né? Realmente, cara, você na hora do caos, você, cara, opa, calma, respira, senta. O que que isso vai fazer eu evoluir? Entendeu? O que que isso vai fazer suportar? Eu acho que esse é o grande X da questão hoje, cara, entendeu? E é isso que eu tenho tentado evoluir a cada dia. Porque todas as experiências que eu vivi foram maravilhosas, né? Umas eu sofri muito mais do que eu deveria sofrer, umas eu celebrei muito mais do que eu deveria celebrar, e hoje eu tento manter essa linha, sabe, de celebrar, mas sempre em constante evolução, sempre pensando naquilo que a gente pode evoluir, e ao mesmo tempo, quando né, vem a frustração, respira, sofre, mas não muito, e já tenta crescer, já tenta evoluir, suporta e segue no caminho dos sonhos e dos objetivos. Acho que esse é o grande X. Só sonhar, só repetir para mim mesmo, eu sou bom, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não é o suficiente. Você tem que trabalhar também um outro viés, porque a vida é muito complicada, ela te passa por é, ela te prega muitas coisas, né, cara? E não só na vida profissional, na vida pessoal também, né? E eu tô lendo um livro hoje que ele realmente, cara, a vida é. Pô, eu vou dar um exemplo, né, cara? Vou querer ter uma vida mais saudável, né? Pô, eu vou comer melhor, eu vou pra academia e tal. Cara, você ir pra academia e ter sua vida mais saudável é 1 hora e meia do seu dia que tu tá deixando de estar com o seu filho, 1 hora e meia do seu dia que você está deixando de estar com a sua esposa, tendo na sua vida de trabalho, né, cara, muito intensa,
É um momento que você está buscando a sua saúde, mas é um momento que você está deixando de conviver com a sua família. Então, tudo tem um ônus e um bônus a qualquer situação, cara. Qualquer situação tem um ônus e um bônus. Então, acho que você está preparado para as adversidades, é, realmente colocar na balança o que vale a pena sofrer e o que não vale, entendeu? Eu acho que esse é o grande X da questão para o que a gente está vivendo hoje. Suportar e crescer com o caos, crescer na dificuldade é o grande X da questão, cara. Pô, Fernando, eu, depois de um papo tão sensacional contigo, você encerra com palavras tão direcionadas, né? Lições de vida, e isso não tem preço, né, cara? Eu acho que isso resume todo o nosso papo de hoje, que a gente tocou pontos por pontos aqui, né? Às vezes a gente fala assim, algumas pessoas falam, né? Pô, às vezes tem muito mais para falar. Claro, se deixar aqui, gente, a gente vai falar 10 horas, vai falar 5, 6. Não tem como, obviamente, né? Obviamente a gente não vai ter essa capacidade, mas já faço o convite que no futuro próximo a gente vai marcar outra resenha, vai contar outros casos, né? Inclusive algumas resenhas, né, maiores aí, né, de acontecimentos, principalmente na época de jogador ali, né, também, porque conviver com esses caras também gera todo esse entretenimento também, não só dentro de quadra, mas também fora também. Mas, cara, obrigado por estar conhecendo o outro lado do Fernando. Obrigado por essa oportunidade de conhecer você aqui pela primeira vez, conversando contigo, trocando esse papo, né? Você não titubeou, aceitou logo de primeira, conhecendo nosso trabalho, obviamente, sabendo da nossa seriedade, sabendo todo o compromisso que a gente tem também pelo futsal, como assim vocês têm. E, cara, de verdade, espero que você tenha sentido a vontade, tenha gostado, tenha, né, compartilhado coisas aqui com a gente, às vezes que não teve oportunidade de conversar em outro lugar. E esse espaço, cara, sempre vai estar aberto para você e para todos, né, esses irmãos aí da modalidade que a gente vai construindo. Cara, para mim foi incrível. E eu costumo dizer, Fernando, que não é uma resenha qualquer. Para mim é uma resenha, é uma aula, é um aprendizado de vida, é uma lição. Então é tudo dentro de um pacote só. E a única coisa que eu tenho que dizer, cara, é gratidão e obrigado por estar aqui com a gente. Não, cara, eu que agradeço aí o convite. Uma página, como eu falei, né, anteriormente, já muito comentada aqui no nosso meio. E, cara, sempre que puder estar contribuindo, ajudando a nossa modalidade, nosso esporte, vou estar inteiramente à disposição. Obrigado pelo prazer, pela honra, né, de estar podendo contar um pouco da minha história aqui. Cara, Jaraguá está de portas abertas aqui para te receber, você conhecer um pouco do nosso dia a dia, da nossa forma de trabalhar, da nossa estrutura. Siga firme, cara, que é um trabalho diferenciado, trabalho honesto, como, né, você bem falou, realmente é. Senti muita vontade, conte comigo, né, cara, qualquer momento, qualquer hora que você precisar, estamos aqui à disposição para estar falando de futsal, para estar podendo contribuir com a modalidade também, né, com quem vê a nossa resenha aqui, né, de repente contribuir com alguma passagem, com alguma lição daquilo que a gente viveu enquanto atleta e daquilo que a gente está vivendo agora como treinador. Obrigado mais uma vez e vamos estar sempre à disposição. Não, nós agradecemos, cara, e pode ter certeza, assim que eu dar um pulinho aí em Santa Catarina, eu vou falar, vou dar um jeitinho assim de ir aí em Jaraguá, né, com vocês aí, né, tanto você, o Lenise, o Romano também, que é um irmão, né, o João Romano, uma das lendas aí, não só da preparação física, mas do futsal, e entre outros grandes nomes aí. Muito obrigado, Fernando. Lembrando, gente, a nossa próxima resenha será com a Luana Moura, uma das principais jogadoras hoje do futsal feminino, né? Essa é a importância também de a gente trazer também personalidades do futsal feminino também, que fazem parte de todo esse processo. Então, ela vai estar aqui com a gente, comentando assuntos importantes, trazendo situações bacanas. Então, a nossa próxima resenha, né, será com a Luana Moura, então vai estar aqui com a gente. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, acompanharam pelo Spotify, algum corte, né, do Instagram, pode ter vindo aqui por algum corte do Instagram. Agradeço a todos vocês. Curtam nossas redes sociais. Lembrando, aqui na descrição aqui abaixo, tá o Instagram do Fernando. Siga o Fernando, acompanhe o trabalho desse cara, para vocês verem o dia a dia ali da época de Jaraguá, como é a metodologia dele, pensamentos, ou até anúncio, né, Fernando, também de workshops, cursos que poderão vir futuramente, em um futuro próximo aí. Então siga esse cara aí, acompanhe esse trabalho dele. Jaraguá também, o Jaraguá Futsal, sigam esse time tão fantástico e tão enorme para a nossa modalidade. Então, muito obrigado a vocês. Esse é o Futsal Esporte Clube,
trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na tela da sua TV, do seu celular, aonde estiver a nossa logozinha, tiver o nosso nome, estaremos lá trazendo o melhor conteúdo possível para que você consuma o melhor do futsal nacional e mundial. Valeu, galera. Deus abençoe e um abraço. Tamo junto.